Hoje nós estamos aqui para falar sobre o curso de Pedagogia da Unifadra e para isso nós estamos com a professora doutora Vanessa Andretto, coordenadora do curso de Pedagogia. Bom dia, professora, tudo bem? Bom dia, é um grande prazer estar com vocês aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E indo assim, direto ao ponto, o que é o curso de Pedagogia? O curso de Pedagogia, como eu posso defini-lo? Ele é um curso essencial para o exercício de várias profissões. Então, se a gente for pensar que nenhum curso superior ele é exercido sem ter a parte pedagógica, a gente necessita de um pedagogo para desenvolver o planejamento e as ações daquele curso. Mas o curso de pedagogia em si, né, na sua formação inicial, ele tem como foco específico a formação de professores para atuar na educação infantil, que são aí pré-escola, né, e as creches, nos anos iniciais, que é o período de alfabetização das crianças, né, do 1º ao 5º ano, né, que as pessoas conhecem como a antiga 1ª, 4ª série, mas que hoje a gente tem uma mudança na nomenclatura, né, 1º ao 5º ano, e também para a gestão escolar. A gestão que está envolta a alguns papéis, né? Então, todo mundo já ouviu falar sobre Diretoria Regional de Ensino, que é a antiga Delegacia de Ensino, onde muitos pedagogos estão reunidos para fazer a parte de gerenciamento de todas as escolas, né? Então, ali a gente tem supervisores de ensino, dirigentes regionais de ensino, todos eles precisam ter essa formação em pedagogia. Os diretores escolares também precisam, coordenadores, vice-diretores, todos aqueles que exercem uma função de gestão precisam desta formação. E no curso de pedagogia, a gente tem acesso a essa natureza que a gente chama polivalente, né? Então, todo curso de pedagogia tem essa natureza de ser polivalente, porque a gente tem essa formação que vai desde fundamentos da educação, que você vai estudar a história da educação brasileira, como é que a criança se desenvolve nos processos psicológicos, né? Processo de desenvolvimento humano mesmo. Como que a gente retoma conhecimentos, que são conhecimentos que aquele aluno que está cursando pedagogia teve acesso na educação básica, né? Que é aí desde o 1º ano até o ensino médio. E depois a gente entra para uma etapa que são as práticas de ensino, que fazem com que o estudante de pedagogia desenvolva habilidades para ser professor. Aí ele tem acesso a disciplinas como didática, que a gente aprende métodos e técnicas para se comunicar, para transferir, né, para construir os conhecimentos junto aos nossos futuros alunos. E uma última etapa do curso que está voltada para esse aspecto de gestão, que a gente vai estudar legislação educacional, construção e organização do currículo escolar, as modalidades de ensino que são ofertadas no campo da educação brasileira. Então, a gente tem modalidade de EAD, né, modalidade de educação no campo, ensino quilombola, educação de jovens e adultos. Então, a gente tem um campo muito vasto de atuação, né? E alguns deles que vêm surgindo, né, no decorrer dos últimos tempos devido a uma demanda social. A gente passou aí com a questão da pedagogia hospitalar, que é um campo bem interessante em que a gente faz o atendimento de crianças que estão hospitalizadas, né, que estão enfermas e que estão distantes da escola. Então, a oportunidade para o pedagogo atuar e ser essa ponte, esse vínculo entre criança que está ali naquele mundo, né, de recuperação com a escola. Um outro campo bem interessante também é pedagogia empresarial, que visa a figura do pedagogo como um gestor. Ele atua em parceria como o psicólogo faz, né, na gestão de pessoas, mas com foco não em gerenciamento de pessoas, mas sim no planejamento de ações, utilizando a criatividade, projetando, analisando o que aquela empresa tem, o que ela pode vir a ter de futuros projetos ou mesmo de futuros lucros e produtos, né? Então, é mais para desenvolvimento de habilidades criativas no sujeito. Então, são áreas bem interessantes, assim, que vem despontando nos últimos anos e que a gente, inclusive, vê alunos, ex-alunos nossos, trabalhando com esses campos. Muito legal. A gente vê que onde tem aprendizado, onde tem ensino, tem que ter um pedagogo. Tem. Né? Tem. Então, tem muita área para o pedagogo atuar. Tem. E aqui na região, Vanessa, como que é? Aqui na região, eu posso dizer assim, o curso de pedagogia é um dos primeiros cursos da Fundec, né? É o curso, a gente abriu a instituição de ensino superior com esse curso, o curso de letras. Já temos mais de 70 turmas formadas, então grande parte da população
de professores de Dracena e região foi formada na Unifadra, né? Isso é um motivo de muito orgulho, né? Inclusive porque a gente tem dados educacionais da região, né, como o IDEB e outras questões que envolvem a projeção de uma situação qualitativa de educação, e a gente vê que esses dados são bem interessantes, e isso tem um pouco, né, dos professores que atuam e de professores que já passaram por nós. Então, muitos dos nossos alunos, eles acabam atendendo essa demanda de professorado, né, de formação de professorado para atuar, tanto em escolas privadas, né, quanto em escolas públicas, né. O nosso foco hoje na escola pública, para ser professor, eu só posso atuar como pedagoga na educação infantil e nos anos iniciais. Então, o ensino ele passou a ser municipalizado a partir de 1997 no estado de São Paulo, e essa etapa da educação passou a ser voltada para os municípios cuidarem. A gente não tem mais o estado cuidando. Então, os concursos, né, a prática do pedagogo, né, para ser professor, geralmente está vinculado a municípios. Por isso que vocês devem ver muitos concursos que saem pelas prefeituras, né? Então, e cada um com um edital, com uma normativa, uma carga horária, um valor de salário, né? Porque isso tem uma vinculação com o plano de carreira de cada município. Já o pedagogo atua também no estado, tá? É uma possibilidade. Inclusive trabalhando com as aulas de sociologia, filosofia, que faz parte da carga horária do curso, que é uma base que a gente tem essas disciplinas no estado, então ele pode atuar porque existe essa carga horária, mas também na gestão, né? Então, a gente tem muitos ex-alunos aqui que cursaram pedagogia depois de terem feito letras, né, que forma para professor de língua portuguesa, inglesa, espanhola, outras línguas também, matemática, história, geografia, e que depois quiseram atuar como gestores, prestar concurso como gestores, supervisores de ensino, e precisaram cursar pedagogia. Uma outra coisa interessante também, a gente tem alunos que trabalham na penitenciária, né, nas penitenciárias da região, e que galgaram posições de gestão dentro da penitenciária, e para isso o curso de pedagogia é uma possibilidade, né? Geralmente eles fazem o curso de pedagogia para poder galgar essa posição dentro das penitenciárias, porque é um curso que tem esse foco específico também em gestão. Então, a gente tem ex-alunos nossos, com uma grande alegria dizer isso, que além desses campos, buscaram a carreira acadêmica, né? Então, que prestaram prova de mestrado, ingressaram, né? A gente, inclusive, aqui na instituição, eu tenho um grande prazer de dividir hoje uma ex-aluna do curso, que é uma grande querida, né? Hoje é uma colega de trabalho, mas passou pelo curso de pedagogia, atua hoje no ângulo como coordenadora pedagógica, a Cristiane, acho que todo mundo deve conhecer um pouco dela. Ela foi nossa ex-aluna, prestou a prova de mestrado, entrou, né, laureada, né? Ela recebeu as laureas, laurea né? acadêmica, uma ótima aluna, assim como outros alunos também, mas hoje ela está aí para defender o mestrado e está seguindo o campo da atuação na gestão, e pelas conversas que tenho com ela também tenho o desejo de seguir a carreira no ensino superior, como professora no ensino superior. Então, essa é uma possibilidade também, né, de atuação no ensino superior, que foi o que eu fiz da minha vida, né? Eu já atuei em muitas coisas, já trabalhei em muitas coisas. Já trabalhei como professora de anos iniciais, já trabalhei em creche, já trabalhei na educação infantil, né, na pré-escola, já trabalhei na gestão dentro do contexto da escola, e hoje trabalho na Unifadra como gestora, como professora também, né? Então, já esse rol de possibilidades que o curso de pedagogia me trouxe, e que acho que eu não faria outra escolha na vida se não fosse essa. Inclusive, você trabalha no curso de medicina aqui, como pedagoga. Isso, trabalho no curso de medicina, e essa foi uma oportunidade dada a mim pela doutora Marilda, que é coordenadora do curso, no ano de 2019. Ela me chamou para ajudá-la, né, na organização pedagógica do curso, e foi uma grande oportunidade de atuação, em que aí eu comecei a imergir, né, nesse mundo da área da saúde, né? E isso fez com que eu buscasse outras especializações, outros cursos também, né? Então, quando eu comecei a trabalhar no curso de medicina, para trabalhar com essa parte pedagógica, eu busquei o curso de biologia. Então,
sou formada em biologia também, porque eu precisava entender um pouco mais sobre alguns aspectos, né, da área, né, e o curso de biologia me ajudou bastante nisso. Depois fiz especialização em saúde coletiva, porque também trabalho como professora no curso. E atualmente estou cursando, junto com a doutora Marilda, na USP de São Paulo, uma especialização em educação e saúde, né, que está voltada especificamente para pensar em questões pedagógicas, uma melhoria da qualidade dos nossos serviços que são ofertados aqui na Unifadra, capacitação com os professores, né, organização da gestão com esses professores, né, o acolhimento aos nossos alunos, aos professores, para que eles se sintam bem. Esse é o nosso objetivo aqui. Uhum. A gente vê aí a importância da educação continuada, Sim. né? Você começou como pedagoga, a pedagogia foi sua primeira graduação? Sim, eu, na verdade, graduei em pedagogia em 2008. Fiz toda a minha formação na Unesp de Presidente Prudente, desde graduação, depois mestrado. No intervalo entre mestrado e doutorado, eu fiz especialização em gestão e educação também na Unesp de Prudente. Mais 2 especializações, uma em alfabetização e uma em educação infantil. Depois entrei no doutorado, né? E terminei o doutorado em 2019. Quando terminei o doutorado, ingressei no curso de biologia. Então, assim... Gosta de estudar, né, professora? Gosto muito de estudar. Acho que esse é um dos meus vícios, assim, mas é algo que traz para mim um grande prazer, né? De sempre aprender um pouco mais. Acho que a gente nunca sabe tudo na vida, nem vai saber, mas a gente sempre pode buscar, né? Então, eu falo isso para os meus alunos sempre. A gente nunca pode parar no tempo, né? E uma das coisas que tanto eu quanto os professores do curso de pedagogia incentivam muito os nossos alunos a estudarem, a buscarem novas oportunidades. A gente vê que isso às vezes tem muito efeito, porque muitos deles depois a gente encontra e fala assim: nossa, professora, lembra aquele dia que você falou para mim isso, isso e isso? Olha, eu hoje tô lá, né? Segui o que você me falou, tô muito feliz. Então, para mim, além da profissão ser algo que possa lhe dar um retorno financeiro, uma estabilidade, para mim ela tem que fazer com que você se sinta bem, né? Que você se sinta realizada. E hoje eu digo para vocês que eu me sinto muito realizada com aquilo que eu faço. Uhum. Eu gosto muito de outras coisas na vida, acho que faria outras coisas também, mas acho que não tem como excluir a questão de ser professora. Ser professora é algo que está muito ligado à minha identidade. Uhum. E pelo que você está contando, né, e o que a gente conhece aqui da pedagogia da Unifadra, é um curso amplo, Sim. né, que te dá uma base muito importante e também a possibilidade de se aprofundar em seguida, né? Sim. O que é super importante, porque quando você vai cuidar da educação de outras pessoas, você precisa ter uma base muito importante para passar essa base também, Sim, né? sim. É um impacto muito grande na vida das pessoas. É um impacto muito grande. Justamente a gente tem até disciplinas no curso que falam sobre essa questão, né? Da questão da sensibilidade, desenvolvimento de alguns aspectos que a gente diz que são os aspectos estéticos da área da educação. Que é pensar... Como assim? O estético está ligado não à beleza estética física, mas ligada à beleza do ser humano, né? Que acredito que muitas pessoas têm esquecido isso, né? Quando a gente está lidando com o aluno, a gente não está lidando só com a questão de ensiná-lo alguma coisa, mas ele tem que estar disposto a isso. Para ele estar disposto, ele tem que estar motivado, né? Ele tem que gostar de estar ali, ele tem que gostar do lugar, ele tem que gostar dos professores, ele tem que se sentir bem. E esse é o grande desafio de ser professor, porque fazer o aluno se sentir bem em um lugar e estar ali e querer aprender é uma questão importante. A gente vê essas questões nas disciplinas de didática, na disciplina de avaliação, que a gente desmistifica algumas coisas que são, na verdade, o temor de muitas pessoas, né? Quando escuta a palavra prova, não, eu vou ser avaliado. Então, a gente desmistifica algumas coisas, porque essas coisas que trouxeram muitos traumas na vida das pessoas e que a gente precisa sensibilizar isso, que é o que a gente chama, e não sou eu que chamo, né? Existem muitos autores na área que falam sobre isso, autores renomados que falam sobre isso, sobre a importância de estabelecimento de vínculo, de um olhar humanizado para o estudante, para que ele possa se sentir bem ali. Sim. E isso vai da educação infantil, como você disse, até graduação e... Pós-graduação, todos os campos. É que a gente vivencia, desde a educação infantil, são períodos da vida diferentes, né?
cada um desses períodos, ele precisa de um tratamento diferente, porque a gente precisa saber como lidar com o público que a gente está trabalhando. Então, com crianças, eu tenho uma determinada linguagem, eu tenho um determinado modo de me posicionar, de falar, os gestos. Com o adulto, é outra pegada, é outro jeito, né? Com o adolescente também, né? Então, quando o professor entende isso, ele não dá para ele lidar com o mesmo padrão com uma criança e um adulto. Então, ele tem que se adequar a esse público. Muitas pessoas que começam a fazer o curso de pedagogia ou começaram a atuar como professores, escutam muito de que a gente tem que entender a realidade do aluno, a gente tem que se apropriar dos conhecimentos prévios desse aluno. Então, quando eu falo isso, é necessário. Como é que eu vou ensinar alguém que eu não conheço, que eu não entendo, né? Então, esse é o primeiro processo. Entender com quem a gente está lidando. Depois que a gente faz esse diagnóstico, é que a gente consegue planejar as nossas ações pedagógicas. Entendi. E hoje se fala muito de metodologias ativas, Sim. né? Então, a gente vê uma transformação na forma de educar, de ensinar. Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como isso é tratado aqui no curso de pedagogia da Unifadra. Sim. Aqui a gente tem, na verdade, as metodologias ativas, elas nascem há muito tempo atrás. É que elas começaram a ganhar mais importância nesses últimos tempos. Principalmente, assim, pela utilização nos campos da área de saúde. Engraçado isso. Muitos cursos da área de saúde têm, até a própria diretriz curricular de alguns desses cursos tem dado importância a uma formação focada em metodologia ativa. E o que é a metodologia ativa em si? É pensar que é o aluno que é ali o protagonista, o centro da aprendizagem. Então, todo mundo que fala... que a gente fala sobre metodologia ativa, fala assim, é o aluno que é protagonista? É isso mesmo. O que é ser protagonista? É não ser passivo, né? Então, a gente passou por um processo muito grande durante a história da educação em que o aluno ele foi só receptor de conhecimento. E muitas vezes, e na verdade, na maioria das vezes, o professor ele não detém todos os conhecimentos necessários. Então, é necessário colocar esse aluno para pesquisar também aquilo que está para além do professor. Então, a metodologia ativa, ela serve para qualquer curso, tá? Serve para os anos iniciais, serve para a educação básica, para o ensino superior, para a pós-graduação. Desde que o aluno, a gente encontre uma estratégia em que o aluno vai ser colocado para fazer, para pensar. Então, quando o aluno ele só está sentado ouvindo, ali ele está numa aprendizagem passiva. Quando ele começa a fazer as coisas, aí eu posso dizer que ele está sendo colocado para pensar, ele está ativo no processo. Então, a gente tem inúmeras estratégias ativas. Aqui, a gente utiliza, no curso de pedagogia, algumas delas, que são específicas já para a natureza da própria matriz curricular do curso, né? Então, estratégias em que a gente vai discutir alguns casos, né, que estão vinculados à parte teórica do curso e ao que acontece na escola, né? Então, um estudo de casos. Sala de aula invertida, né? Gamificação. Então, os professores trabalham bastante com gamificação, que é uma estratégia bem interessante, né? Conta mais pra gente. A gamificação, a gente pode utilizar, são jogos, na verdade, que são utilizados como instrumento pedagógico, né? Então, o aluno nem percebe que ele está ali em um processo de aprender, porque aquilo se torna gostoso. Então, a gamificação, ela é uma estratégia bem interessante para fazer o aluno se tornar disposto a aprender, que é o que eu tinha comentado antes, que é muito difícil, né? Aquele lugar fica um lugar bom, sabe? É muito bom estar aqui. E aí, você nem percebe que você está ali no processo de aprendizagem, que você está aprendendo coisas novas. Gamificação pode ser utilizada com ferramentas tecnológicas, como também eu posso... O pessoal dá muita risada que o curso de pedagogia é um curso que gosta de EVA, né? EVA. A gente dá risada, porque assim, a Vanessa e o EVA, o pessoal fala. Mas é porque a gente usa muito esse material, que é um material de fácil acesso, né? Um material barato. E dá pra gente fazer jogos com as crianças, dá pra gente, até com os adultos, tem coisas que a gente faz com os próprios alunos que eles ficam assim, meu Deus, eles parecem crianças aprendendo. Então, gamificação é uma estratégia bem legal. A gente pode usar objetos de aprendizagem, que são esses softwares, ou mesmo aplicativos, ou mesmo a gente montar os nossos próprios jogos. Uhum. E na gamificação, a pessoa que está aprendendo pode medir as próprias conquistas, né? Pode. Eu acho que isso também... Mas uma coisa que a gente evita, né, é a questão Da competição? Da competição e da meritocracia. Sim. Né?
Acho que é uma coisa que a gente tem tentado desmistificar o mérito, né? O melhor, tal, né? Então, acho que a gente, todos temos que desenvolver capacidades nas pessoas e habilidades. E aí ela vai conseguir entender para que ela é boa, para que ela não é. Então, a ideia não é que o outro diga ou julgue se ele é bom ou não é, né? Que ele mesmo se reconheça no que ele é bom. Então, a ideia é essa. Então, assim, tem muitas, né? No curso especificamente de medicina, que é um dos que eu atuo também, a gente tem inúmeras estratégias ativas, também PBL, né, em que a gente trabalha com as situações de problema, que é aprendizagem baseada em problemas, o TBL, que é aprendizagem baseada em equipes, a gente tem a sala de aula invertida, que a gente usa bastante também no curso de medicina. Explica pra gente um pouco o que é a sala de aula invertida. A sala de aula invertida é quando você propõe que o aluno em casa desenvolva pesquisas e buscas que vêm para discussão na sala de aula. É uma estratégia que as pessoas às vezes já fizeram isso, mas elas não sabiam que isso... Em forma de seminário, algo assim? Seminários é uma coisa que a gente utiliza bastante, mas a ideia é que o aluno pesquise e volte para a sala de aula com elementos que ele não vai precisar apresentar, mas que a gente vai colocar para discussão. Né? Então, o professor lança questionamentos e os alunos vão contribuindo e ali a gente constrói uma teia de conhecimento. A ideia é essa. Né? É diferente do seminário, que está todo mundo acostumado, que o professor dá um texto, que a gente desconstrói isso também no curso de pedagogia, dá um texto e aí vem um aluno e apresenta em forma de jogral. Ixi, a gente não gosta disso, gente. Então, na verdade, o seminário, o objetivo pedagógico dele é que o aluno tenha o acesso a vários temas, a autores que não concordem uns com os outros, né? Então, ele precisa ter acesso a ideias divergentes para produzir seu próprio conhecimento. E a partir dali, ele produz, junto com o seu grupo, um texto autoral e uma apresentação. Isso leva muito tempo para ser feito. Então, um bom seminário, ele vai levar um mês e meio, geralmente, para ser produzido. E ele precisa ser, na verdade, acompanhado pelo professor em todas as suas etapas. Então, quando a gente vai desenvolver algo assim, a gente demanda um tempo. Então, a gente nem chama de seminário quando o aluno vai fazer alguma apresentação. A gente chama de apresentação. Tá? Porque seminário ele tem uma estratégia e passos metodológicos para que ele possa acontecer. Muito legal. E aí, o curso, hoje ele tem 4 anos, né? O curso de pedagogia. Nosso curso, e não é só o nosso, mas todos os cursos de ensino superior em pedagogia no Brasil, a partir de 2015, nós tivemos uma resolução, a Resolução 2 de 2015 do MEC, que determinou que todos os cursos de pedagogia deveriam ser organizados em 3.200 horas e essas 3.200 horas divididas em 4 anos. Nosso curso, anteriormente, ele já tinha uma matriz com 3.200 horas em 3 anos. Nós adequamos isso para atender o que a legislação exigiu. Né? À época, nós estávamos ainda vinculados também ao Conselho Estadual de Educação, que transformou essa resolução 2 de 2015 na deliberação 154 de 2017 e que foi aqui a gente adequou e organizou o curso para 4 anos. E a gente está com a nossa turma, a primeira turma formada esse ano com 4 anos de organização, que foi a turma ingressante em 2020. Então, nós vamos formar agora no final do ano, né? E nessa reorganização do curso, que é para todos os cursos de pedagogia do país, a gente tem 2 elementos interessantes, que é transformar as atividades complementares, que antigamente se chamavam AACCs, que são atividades acadêmico-culturais, elas se transformam em ATPA, Atividade Teórico-Prática de Construção de Conhecimento. Então, no ATPA, a gente tem temas específicos voltados para a formação do pedagogo, em que o aluno tem que buscar cursos, né? A gente também oferece oportunidades de cursos, palestras, estratégias, workshops aqui dentro da própria instituição para que o aluno tenha acesso e também buscar fora, né, outras especializações para que ele possa compor essas horas, vinculadas a determinados temas que a gente encara como importantes, né? Diversidade cultural, a questão do cinema dentro da escola, né? Entendimento das artes dentro da formação humana. Então, tem algumas coisas que são do cenário sociológico que a gente traz para essa formação. E tem as horas que a gente chama
de PCC. Aí os alunos dão até risada e falam assim, professora, PCC, né, lembra aquela facção criminosa, mas não é. O que eu vou falar para minha mãe lá em casa? Isso, não é o primeiro comando da capital, é prática como componente curricular, tá? Então, a ideia é transformar o curso de pedagogia em um curso que se atrele mais às questões práticas da escola, que se entenda mais o que é a escola, as mazelas que são vividas na sociedade e que tem um impacto muito grande dentro da escola. Se a gente for pensar que se eu tenho violência na sociedade, de alguma forma a criança que chega até a escola, ela pode ter passado por alguns aspectos como esses, né? Se eu tenho a questão do uso de drogas, isso também impacta na vida dessas crianças ou da família que essa criança está inserida. Então, violência contra a mulher, existem vários, suicídio, existem várias questões sociais que são mazelas sociais e que interferem na vida do estudante. Tá? Às vezes, a desnutrição, a falta de acesso à comida, né? Uma criança com fome, como que ela consegue aprender? Né? Então, essas questões, elas chegam até a escola. E aí a gente discute um pouco sobre isso e o que os autores falam, os autores da área de educação, que eles falam que seriam elementos importantes para se sensibilizar e entender essa realidade do aluno, para que a gente não culpabilize o nosso aluno, né? Não falar, não aprendeu porque não quis, né? Quantos de nós já escutamos isso na vida por parte de alguns professores ou até gestores dizendo, a aluna é desmotivada, desinteressada, não aprende porque não quer, porque a família não deixa. Então a gente desconstrói essas questões, porque muitas vezes isso, aliás, na grande maioria das vezes, isso não tem uma ligação com a família, mas tem uma ligação com estratégias pedagógicas que a gente não soube utilizar. Então, a ideia do PCC é que a gente articule teoria e prática, que é um elemento importantíssimo na formação. Uhum. E isso é feito por meio de estágios? Ele é feito por meio... a gente tem no curso uma carga horária em que a gente tem alguns professores que é elencado para isso e que eles desenvolvem ações dentro da faculdade e que eles podem propor que o aluno vá até a escola, que ele faça alguma ação na sociedade também. Né? Ou mesmo dentro do cenário das reuniões de pais, né? No acompanhamento com os gestores, ou mesmo alguma ação na própria sociedade, nas praças e tal. Então, é uma ideia de que, de alguma forma, as pessoas tenham acesso a essa pedagogia diferente, sabe? Que o pessoal está muito ligado à ideia de uma pedagogia tradicional, que não é mais... Já não acompanha a sociedade, já não acompanha né? mais a sociedade. Então, a educação, ela sempre acompanha o movimento social, né? Então, o que a gente tem hoje de sociedade, o movimento político que nós temos, é o que vai determinar o que a escola é, né? Então, até por essa própria organização curricular, as próprias políticas, as próprias deliberações, as resoluções, a legislação de educação, o que ela determina que seja feito. Então, não tem como não acompanhar isso, né? E existe também a questão de que sociedade os governos querem, né, formar atualmente. Então, a gente teve mudanças, sei lá, no cenário há uns 5 anos atrás, propostas para que a gente tivesse um novo ensino médio, né, uma mudança para o incentivo ao ensino técnico, né, existem outros governos que incentivam o ensino superior, a pós-graduação, então cada um deles tem um projeto e isso tem um impacto na sociedade. Então, acredito que com a questão do ensino técnico a gente vai ter mais mão de obra qualificada dentro de um curto período de tempo, mas em detrimento disso, alguns que escolheram o ensino técnico não buscaram o ensino superior, então às vezes pode faltar profissionais na área de ensino superior. Então, assim, é sempre um balanço. Então, o governo vai levantando dados que vão dizer o que é importante para aquela sociedade naquele momento. Uhum. E a Unifadra, a Fundec, o CEP estão aqui, né? Sim. Então, independentemente, para quem quiser técnico ou estiver buscando um técnico ou um curso superior, aqui na Fundec nós temos todas essas opções também, a Fundec né? é uma instituição muito rica nesse sentido, né? A gente vai desde a educação básica até o ensino superior, né? Passa por essas etapas e a gente pode dizer que tivemos um grande salto aí em 2017, quando a gente começou a implementar também disciplinas mediadas por tecnologia nos cursos de ensino superior, que isso auxiliou muito os nossos alunos a estarem preparados para algumas demandas, que são a própria oferta mesmo de pós-graduação no cenário atual, porque é a especialização que a gente faz depois que é formado. Grande parte delas é ofertada na modalidade EAD, né?
E aí, quando o aluno tem acesso a essas disciplinas no ensino superior, ele já sabe como funciona, ele desenvolve alguns processos de autonomia que são importantes para você ser um aluno nesta modalidade, né? Então, quando a gente implementou isso nos cursos superiores, a gente dá oportunidade para que o aluno já vivencie isso na graduação. A gente tem 20% da carga horária do curso nessa modalidade, e é como uma forma de incentivo a acesso a esse conhecimento que, se eu tiver só a modalidade presencial, o aluno não tem. Uhum. E isso, você falou 2017? Foi a primeira matriz que foi implementada, foi em 2017. Já bem antes da pandemia, né? Isso A gente ajudou muito a gente. à frente. Muito mesmo. Então, quando nós vivemos essa situação de calamidade, né, que foi a pandemia em 2020, nós conseguimos ofertar para os nossos alunos de casa, porque a gente já tinha uma estrutura de ambiente virtual de aprendizagem já consolidada. Até ressalto aqui o trabalho da professora Lívia, que é professora do curso, né, professora doutora Lívia, que é professora do curso de pedagogia, é coordenadora dessa parte de AD na instituição, e que trabalha comigo também no curso de pedagogia, na parte de gestão. Ela que, como designer instrucional, como especialista nessa área, que ajudou a desenvolver todo esse aspecto aqui na instituição, e que nos ajudou a nos preparar, né, com capacitações, como os professores tutores, para que esses professores estivessem preparados para esse estar de casa e ser professor, que isso é muito difícil, né? Então, todo aquele processo que eu falei para vocês de estabelecer vínculo, como que eu estabeleço vínculo com alguém que está na casa dele, que está ouvindo, sei lá, o pai e a mãe falando de outras coisas, na televisão, no rádio, Spotify, né, cachorro latindo, criança chorando, né? E às vezes câmera desligada, ou às vezes está no trabalho ou no translado, não sei. Então, foi uma forma, as estratégias que foram nas nossas capacitações, né, que a gente desenvolveu nesse processo, que nos ajudaram bastante. A gente também fez uma parceria muito interessante com o Google, que é o Google Enterprise, o For Education, que agora virou Enterprise, que é uma forma aí de acesso a várias ferramentas, né? Os nossos alunos, recentemente, no curso de pedagogia, eu fiz uma oficina com os meus alunos para demonstrar a eles essas ferramentas, para que eles possam usar isso do celular, do tablet, do computador, de onde estiverem. Então, hoje em dia, a gente tem formas de se comunicar e de aprender de forma bem diversa. E eu vejo a Unifadra investindo sempre muito nisso, né? A gente está sempre, parece que um pezinho à frente aí. Ainda bem. Muito legal. A gente tem essa tradição, mas também tem esse olhar no futuro. Né? A gente tem futuramente também uma proposta para o curso de pedagogia, para que a gente ofereça ele na modalidade, uma modalidade totalmente mediada por tecnologia. É uma surpresinha que vem pela frente aí, que está sendo construída, mas com a implementação de estratégias ativas e uma forma diferente de ver o EAD na região. Então, é algo que vem aí pelo futuro. Quem sabe no Brasil, né? Quem sabe. A gente vai tentar implementar isso aqui em Dracena, não só para o curso de pedagogia, mas futuramente para outras licenciaturas também, né? A gente vê que a importância, a gente tem visto a falta de professores formados na região, e a Unifadra tem grande potencial para que possa formar esses profissionais, porque tem um corpo docente muito qualificado, pessoas muito bem preparadas, com uma formação muito sólida, que tem condições disso. Muito legal. E, professora, para quem que é o curso de pedagogia? Existe um perfil? É para quem quiser. O curso de pedagogia, ele é um curso que você... A primeira coisa que eu acho que é importante, você precisa gostar de estudar, né? Então, quem gosta de estudar pode seguir essa carreira de pedagogo, porque o pedagogo, ele precisa a todo tempo estar atualizado com as questões de legislação, envolto as questões do que acontece na política mundial, na política nacional, né? Porque isso tem um impacto no processo de legislação, no processo de organização curricular, na gestão das escolas, né? Precisa estar ancorado, muito ligado, né, às questões sociais, os movimentos sociais, né? O que a sociedade demanda hoje de desejos, de anseio. Então, uma pessoa que gosta de estar bem atualizada, né, pode ter um perfil para atuar como pedagogo, porque não vai trabalhar só como professor, vai trabalhar com várias outras coisas, pode trabalhar como fatores de liderança. Tem uma questão que eu até falei com o pessoal esses tempos atrás, de trabalhar em indústrias, né, trabalhando com produção de brinquedos pedagógicos, é uma atuação interessante também. A gente tem ali a determinação de que
tem uma certa idade para o uso de determinados brinquedos, é também uma possibilidade de trabalho, né? Porque a gente precisa de alguém que entenda sobre desenvolvimento pedagógico humano. Então, geralmente, psicólogo e pedagogo ajudam bastante nesse processo. Então, tem muito lugar e tem coisas que a gente não sabe ainda, né? Eu mesma, gente, nunca na vida pensei que ia trabalhar num curso da área de saúde e hoje estou aqui. Só que não dava para trabalhar só com a formação que eu tinha. Por isso que o desejo por estudar que eu estou enfatizando, ele precisa estar sempre pronto, porque não dá para atuar só com determinada ação. Você precisa buscar outras formações. É isso. O perfil é estar disposto a buscar conhecimento sempre. Uhum. Quem tiver esse perfil de buscar conhecimento sempre, está pronto para cursar pedagogia. Muito bom. E as matrículas estão abertas? As matrículas estão abertas. Quem quiser conhecer o curso, quiser fazer uma aula experimental, participar de alguma atividade conosco, só entrar em contato pelo e-mail. A gente tem lá um e-mail na página, tem um contato telefônico também. Pode ligar, agendar com a gente, participar de atividades conosco. A gente tem algumas atividades que são feitas vinculadas ao que eu falei, né, sobre o PCC, sobre atividades acadêmicas ou até alguns eventos que a gente organiza. Se estiver a fim de conhecer, a gente está aqui para receber e para entender um pouco o que é, né? Só quando a gente fala sobre pedagogia, as pessoas só pensam no professor que vai dar aula para criancinha, né? E acho que eu falei um pouco aqui que não é só isso, é muitas outras coisas. Então, entender que pedagogia é muito além do que só este campo, que é extremamente importante, né? Porque é ali que começa tudo, né? Quando a gente alfabetiza uma criança, a gente, como Paulo Freire diz, a gente dá liberdade à mente dela. Então, e como nós estávamos falando, né, as matrículas estão abertas por meio do vestibular. Você pode se inscrever no vestibular pelo site fundec.edu.br/Unifadra. E lá também tem as opções de vestibular agendado e entrada pelo Enem. Entra lá no site.